Bom dia a todos e todas. Hoje nós temos um culto um pouco diferente, né? Assim, com uma troca de púlpitos. Então, apresento para quem ainda não conhece, o pastor Luciano Camuzzi, de Campinas. Então, ele que vai estar nos conduzindo o culto nesta manhã, né? E o pastor Fabrício, por sua vez, vai estar lá levando a palavra lá em Rio Claro. Então, uma vez por ano a gente tem essa prática, né, nas comunidades, de fazer o rodízio de púlpito, né? Então, pastor Luciano, sinta-se bem-vindo, sinta-se como se fosse a tua comunidade também, e estamos aí juntos contigo. Muito obrigado. Bom dia para vocês, podem sentar, tá bom? Uma breve apresentação minha, meu nome é Luciano, sou casado com uma rondoniense, Natália, pomerana, tenho 2 filhos, um nascido na minha comunidade antecessora, em Colatina, Espírito Santo, onde eu fiquei 9 anos, e o outro menorzinho agora que nasceu aqui em Campinas durante a pandemia. Filho da pandemia, né? E já atuei, meu PPHM eu fiz em Rondônia, né, onde eu conheci minha esposa, atuei em Recife, para onde eu fui enviado, e Recife eu atendia tanto Recife como o interior, e atendia também na Paraíba e Rio Grande do Norte, né? Depois de lá eu fui para Palmas, Tocantins. De Tocantins eu fui para Colatina, Espírito Santo, do lado da minha terra ali. Eu sou dali da região, né? E de lá agora aqui em Campinas, né? Pelo meu sobrenome vocês já perceberam que eu não sou de origem luterana, né? Eu venho da Igreja Católica. Cresci na Igreja Católica, meu pai era zelador da igreja e minha família toda é envolvida na atividade da igreja como ministros da Igreja Católica. Aí você se pergunta, mas o que ele está fazendo na Igreja Luterana, né? Eu tenho um amor por esta igreja e me senti chamado também a servir nesta igreja. E que a gente possa hoje, então, ter um momento de graça com o nosso Deus, ser acolhido em celebração por Ele, porque Deus ele quer nos alimentar com a sua presença e também com a sua palavra. Nós temos o culto infantil aqui da comunidade, né? As crianças elas poderiam vir aqui na frente para receber a bênção. Vamos ficar de pé, direcionar nossa mão direita para as crianças. Amado e bondoso Deus, os pequenos pertencem ao Teu reino. Graça e misericórdia, porque colocaste também o dom de ensinarmos aos Teus filhos e às Tuas filhas. Que as nossas crianças, ó Deus, sejam colocadas diante de Ti. Que elas possam aprender de Ti as maravilhas do Teu amor e da Tua santa presença. Conceda-lhe também um coração puro no caminhar contigo, junto àqueles que estão ensinando a elas. Em Cristo nosso Senhor, nós te pedimos e oramos. Amém. Vamos fazer um corredorzinho assim, todo mundo dar uma mão, para as crianças poderem passar. E os adultos também que vão, né? Podem sentar. Quero acolher vocês com a passagem bíblica que se encontra no profeta, segundo o profeta Isaías, capítulo 6, versículo 3, que diz: Os serafins diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Vocês sabem quando acontece isso aqui? Eu sempre tenho dito que nós aprendemos a cantar santo com os anjos. Porque Isaías ele estava dentro do templo, prestando serviço ao Senhor,
E de repente ele tem uma visão dos serafins dentro do templo cantando Santo, Santo, Santo. Então, se existe um hino angelical que nós aprendemos com os anjos, é exatamente o Santo. E essa passagem para mim ela é muito tocante, porque Isaías ele fica surpreendido com o que está acontecendo dentro daquela igreja. E é isso que nós também queremos viver hoje, se surpreender com o nosso encontro com Deus. O canto dos anjos abre esse domingo de hoje. E hoje é domingo da Trindade. Nós celebramos e homenageamos o Deus que está presente entre nós nesta Trindade divina. Isaías também ficou maravilhado com o alto louvor e inflamou o seu coração juntamente com os anjos que cantaram a Deus. Nós também queremos nos reunir por meio deste canto divino e saber que Deus ele nos reúne e nos alimenta com o seu amor. Por isso, nós vamos cantar assim como os anjos cantaram naquele dia maravilhoso, né? O Santo de Deus. Antes disso, eu pergunto, tem alguém que está visitando aqui a comunidade hoje? Tem alguma visita? Não? Certo. Então vamos cantar o Santo, como se encontra aí na nossa tela, no hino de número 242 do livro de canto. Invoquemos a presença da Trindade e nos coloquemos de pé. Celebramos este culto em nome e na presença do Trino Deus. Em nome do Pai, Deus Criador e Senhor do Universo. Em nome do Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. E em nome do Espírito Santo, que criou a Igreja e faz Pentecostes por todos nós.
Amém. Queremos nos colocar diante de Deus, confessar a Ele as nossas transgressões e buscar nas suas mãos a misericórdia. Confessemos. Amada Trindade, queremos beber das águas do Teu reino, mas confessamos que não somos dignos das promessas de Cristo. Perdoa-nos quando o nosso ouvir é falho e as nossas mãos se ausentam na construção de um mundo digno. Perdoa-nos quando fugimos da Tua presença e caímos no pecado em pensamentos, palavras e ações. Ensina-nos a sermos Teus filhos e a agir com amor. Molda-nos conforme a Tua vontade e guia-nos em Teus caminhos. Sê misericordioso, salva-nos da transgressão. Por Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. A palavra de Deus, ela acolhe o coração que confessa com sinceridade o seu pecado. Assim nós ouvimos em Romanos 6,18: libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Com essas palavras, enquanto ministro ordenado desta igreja, declaro que os vossos pecados estão perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tenham a bondade de tomarem os lugares. Nós queremos ouvir e acompanhar a leitura do Salmo de número 8. Eu convido alguém da igreja, poderia fazer essa leitura para nós. Salmo de número 8. Salmo número 8. Amém. Muito obrigado. Nos coloquemos diante de Deus em oração. Santo Deus, graças te rendemos por reunires a tua Santa Igreja e nela proclamar a tua palavra. Graças te rendemos porque no teu falar novas coisas se fazem e as tuas maravilhas ecoam onde quer que estejamos. Permite, Senhor, que no silêncio da nossa voz, o testemunho da tua palavra reconstrua o nosso ser. Permite que o teu ensino, por força do Espírito Santo,
transforme o nosso querer e tudo em nós se volte ao teu louvor. Ensina-nos, ilumina-nos e guia-nos para o encontro do teu reino. Por Cristo. Amém. Tenham a bondade de tomar os lugares. O amor e a misericórdia de Deus estão por toda a parte. Toda a criação é chamada a louvar e proclamar o nome santo de Deus. Por isso nós cantamos glórias ao nosso Senhor. Com o canto de número 14, Deus está presente. Deus está presente, todos adoremos, com respeito nos prostremos. Deus está conosco, tudo em nós se cale, Deus as nossas almas fale. Quem ouve ou sente, baixe os olhos crente, vinde ao Pai clemente. Deus está presente, querubins prostrados, são-lhe servos consagrados. Santo, 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 vem cantando em hinos todo exército divino. Ó Senhor, com fervor, nós também cantamos, gratos te exaltamos. Pai benigno e santo, posso eu exaltar-te e em espírito adorar-te. Possa com os anjos ver-te onipotente e adorar-te reverente. Que o Senhor com amor e com humildade faça o que te agrade. Tome em mim morada, que o santificado seja templo a ti sagrado. Vem iluminar-me, que com alegria sempre te honre noite e dia. E Senhor, onde for, veja-te presente, Deus onipotente. Palavras de Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 a 2 e 4a. Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 a 2 e 4a, que eu leio para a comunidade.
No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E Deus viu que a luz era boa e fez a separação entre a luz e as trevas. Até aqui, palavras do Senhor. Amém. Convido também a comunidade, quem possa ler para nós, 2 Coríntios, capítulo 13, versículos de 11 a 13. 2 Coríntios, capítulo 13, versículos de 11 a 13. Alguém se habilita a ler para nós, por favor? Amém. Obrigado. Cantemos, nos preparemos para a leitura do Evangelho e também o anúncio da palavra. Estou pronto, Senhor, do livro de canto da igreja 165. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transborda em graça o meu viver. Dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, todo o meu ser te ouvirá. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transborda em graça o meu viver. Dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. Proclamação do Santo Evangelho de Deus, segundo o evangelista Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. Em reverência ao Evangelho que nós vamos escutar, eu convido a igreja a nos colocarmos de pé. Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. Os 11 discípulos
partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Palavras de graça, palavras para a salvação. Amém. Bondoso e amado Deus, graças rendemos pela santa palavra que nos dá orientação para a nossa vida de fé. Graças porque a tua presença é o alimento necessário para que a nossa vida seja uma vida de louvor e entrega completa em tuas mãos. Abençoa, ó Deus, agora o nosso ouvir. Abençoa o nosso coração. Que saibamos compreender a tua palavra e viver o discipulado que tu esperas de nós. Porque lâmpada para o nosso pé é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Tenham a bondade de tomarem os lugares. Querida igreja, amados irmãos e irmãs, esse texto que nós acabamos de ouvir do Evangelho, ele é conhecido como a Grande Comissão. Eu particularmente, eu não gosto de alguns títulos dos textos da Bíblia, porque se você for pegar a Bíblia original, no grego, não há títulos, os textos são corridos. E aí os tradutores, eles tomam a liberdade de dividirem os textos para ficar melhor, para a gente localizar, e colocam títulos. Eles escolhem. E de forma particular, eu não sou muito fã desse título, A Grande Comissão, porque a partir desse título, e muitas vezes muito mais do título do que do texto em si, interpretou-se que evangelização significa empenhar-se para conquistar muitas almas para o reino de Deus. Não que isso seja errado, mas a missão, ela foi entendida na sua época como uma conversão forçada ao cristianismo. E eu não preciso de entrar muito em detalhes, que vocês, estudando a história da igreja, nós sabemos disso. Quantas pessoas foram convertidas a ferro e fogo, né? E esse texto do Evangelho, muitas vezes, era o fundamento para essas evangelizações que aconteciam. E por isso, a igreja cristã, durante séculos, ela incentivou as invasões religiosas, as cruzadas, se nós lembrarmos, as vindas das missões jesuítas para o Brasil, com as catequizações, que nós bem conhecemos. Então a igreja, ela considerava as terras gentis um local propício para conquistar almas para Cristo. Abrindo aspas, quando os navios negreiros, eles chegavam aqui no Brasil, os jesuítas, eles criam, porque aqui eles criam que aqui era o Éden, o novo paraíso, eles diziam que nenhum africano podia colocar os pés nesse solo sem ser batizado antes. Então, antes que isso acontecesse, cada negro que saía dos navios tinha que ser batizado de forma forçada, para não pisar com pés impuros em nosso país. Então, o que eles faziam? Eles batizavam e catequizavam as pessoas à força.
Certa afirmação chocante feita por um africano escancara também e denuncia essa associação desse texto com esse tipo de evangelização. Ele dizia o seguinte: antigamente não conhecíamos a Bíblia, mas tínhamos nossa terra. Hoje conhecemos a Bíblia e não mais temos a terra. Ou seja, isso aí parte do princípio quando os holandeses começaram a invadir a África e também fazer a mesma coisa lá com eles. E depois aí os dinamarqueses, aí seguiu-se uma linhagem de protestantes que invadiram aquelas regiões, a Inglaterra também. Então, cristianizar as pessoas com a imposição não é a proposta de Cristo. Nunca foi. Aliás, o próprio Cristo, ele nunca coagiu ou pressionou os seus discípulos a segui-lo. Vocês veem algum texto em que Cristo fala: venha de forma obrigatória me seguir? Ó, Mateus, sai daí, viu? Você tem que sair daí, tem que me seguir. Eu não vejo Cristo falando isso. Ele só diz: segue-me. Não há imposição para você ser cristão. E muitas vezes também, nem com as palavras, ele impunha a sua vontade. O que ele dizia? Quem tem ouvidos para ouvir? Cristo não dizia: a minha verdade é absoluta. Mas eu estou falando a verdade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus Cristo, ele não fala com imposição, mas o nosso texto diz que ele fala com autoridade, o que é diferente. Você ter autoridade para falar é diferente de você falar com imposição. Nós não devemos impor às pessoas aquilo que nós achamos que é a verdade. Mas nós podemos falar com autoridade naquilo que nós cremos. E o que nós cremos? Quando a gente olha para a Trindade, nós cremos em um Deus que é Criador, em um Deus que se encarnou em Cristo, e em um Deus que cria a igreja pela força do Espírito Santo. E quando Jesus ele envia aos discípulos, as suas palavras de envio não dizem respeito ao que nós vamos fazer em conhecê-lo. Pelo contrário. Ele não está dizendo: olha, vocês me conhecem e agora vocês vão ter que fazer isso com o que vocês me conhecem. Levem a mim. Em primeira mão, esse texto do Evangelho, elas dizem respeito ao meu testemunho de fé, a minha pessoa. Jesus Cristo está falando da fé dos discípulos, do que você sair por aí e converter os outros. Ele está perguntando aqui: vão e façam discípulos. Mas esse fazer discípulos é como eu me vejo nas mãos de Deus. E como Cristo vê o fazer discípulos? É aquilo que eu sou, é que vai fazer discípulos, não aquilo que eu faço com o outro. É diferente. Uma coisa é você querer convencer as pessoas, mas você não crê naquilo que você está tentando convencer. Aí é difícil. Mas uma coisa é você falar com as pessoas daquilo que você crê, sem dissuadi-la a querer que ela creia naquilo que você crê. Compreendeu o que é o grande envio de Jesus? Quando Cristo imagina os seus discípulos pelas ruas do mundo inteiro, Cristo, ele pede para que eles testemunhassem a sua obra redentora e fizessem da sua própria vida o Evangelho. Ou seja, não é eu levar o Evangelho para o outro, é eu ser o Evangelho. E sendo o Evangelho vivo entre as pessoas, elas vão querer viver esse Evangelho. Por isso a missão não é comunicar aquilo que eu conheço, mas é viver nesse modelo de vida. É testemunhar a mim mesma como um exemplo daquilo que eu conheço. É um testemunho pessoal. E a grande pergunta é: vocês estão preocupados em convencer os nossos irmãos da igreja, e talvez até aqueles que não são, da fé que vocês têm? Ou vocês estão preocupados em saber qual é a fé que vocês têm e viver segundo esta fé,
para que os outros dizem, nossa, mas fulano, né? Ele não é um cristão de banco. Ele vive o Evangelho. Ah, eu quero conhecer a igreja dele. A missão, gente, é comunicarmos a nós mesmos. Então, o que Cristo pede no nosso texto é que nós sejamos faróis do Evangelho. Imagine um barco à noite à deriva no mar e ele precisa de uma luz para se orientar. Se não existir o farol, ele não sabe para onde vai. Nós somos faróis do Evangelho. Para que as pessoas possam olhar para nós e não sejam convertidas por nós, mas sejam seduzidas a converterem-se por causa de nós. Então a conversão que Cristo pede aqui é uma conversão livre daqueles que nos veem enquanto os discípulos de Jesus. Jesus envia os seus discípulos a espalharem a si mesmos como porta-vozes do Evangelho, como sentinelas da boa nova do reino. Você pegar a Bíblia na casa do outro e evangelizar é uma coisa, mas você ser o Evangelho vivo para ela é outra coisa. Ainda que ser um seguidor de Cristo na igreja que começava a florescer naquela época não era algo fácil. Nós sabemos disso. Ser discípulo na época de Cristo e na igreja antiga era um testemunho de muita coragem. Era preciso muito amor a Cristo, porque não faltou perseguições aos cristãos. Era ser luzeiro da graça de Deus, porque naquela época insistir que você seguia Jesus Cristo era você dizer que a sua vida estava entregue aos carrascos para a morte. Eu lembro da história de Tertuliano. Ele já com seus mais de 85 anos, ele foi preso e condenado à morte. Aí o juiz da cidade disse, rapaz, mas você está idoso, para que você quer ser cristão? Viva o resto da tua vida, abandone Jesus Cristo. Ele diz, olha, meus 85 anos de vida, ele sempre esteve comigo, por que agora eu vou abandoná-lo? E aí ele foi queimado na fogueira. Sabe, nós não enfrentamos essas perseguições da igreja cristã antiga. Hoje é fácil ser cristão. E quando a gente pergunta onde estão as pessoas, a gente fica com uma interrogação, né, na cabeça. Por quê? Hoje, tanta facilidade de você ser cristão, de viver a comunhão, as pessoas não têm um amor, muitas vezes, pela igreja, como tinham na igreja antiga. Gente, eles se escondiam nas catacumbas para poder se reunir em nome de Cristo. Quando você era preso na rua, você aceitava ficar na arena romana, ser comido por leões, ser atacado por gladiadores, sabe por causa de quem? Por causa de Cristo. Quem faz isso hoje? Vocês têm coragem? O que você dispõe a perder pelo Evangelho hoje? Nenhum domingo a gente se dispõe a perder para ouvir o Evangelho. Quem dirá ser perseguido por causa dele? Como você avalia o seu testemunho da palavra de Deus a partir da sua vida? Mais do que o chamado para falar sobre Deus e sobre o seu grandioso amor, Cristo ele sabia que os seus discípulos alçariam voos para lugares perigosos. Eles ficariam desprotegidos e a palavra de Deus ela seria recebida com hostilidade em algumas cidades. Então, naquele dia em que Cristo convidou os discípulos para ir para o alto do monte da Galileia, Jesus não somente envia eles para serem testemunhas vivas do próprio Evangelho, mas Cristo também sopra nos ouvidos daquele grupo, e lá vai dizer, alguns até duvidavam, né, de Cristo. Olha só que coisa.
E naquele dia Cristo ele sopra palavras de confiança, de refúgio, de segurança em Deus. O que isso significa então para eles? O que isso significa também para nós? Essas palavras de Cristo. Vão. Façam discípulos de todas as nações. Cristo não está dizendo, vá numa cidade e converta todo mundo. Ele está dizendo, faça discípulos de todas as nações. Ou seja, em cada cidade que vocês for, se vocês fizerem alguns discípulos, que bom. Não é converter um povo todo. É por isso que Cristo, além de desafiar o grupo a ser leal à palavra de Deus, também oferta esperança para eles na missão. Ao dizer que tem autoridade no céu e na terra, o mestre aponta que os alicerces do reino jamais vão ser abalados. Nada pode se impor como autoridade acima do poder do céu. A igreja pode ficar vazia, mas o reino de Deus permanece. Então nós percebemos que Cristo está dizendo que o testemunho daquele grupo, se um dia vier a enfraquecer, se despertar perseguição, se os levar para um caminho doloroso da fé, Deus sempre vai estar ali como um porto seguro para nós. Naquela época e até hoje e até a posteridade. Para cada discípulo amado, nosso Senhor sopra palavras que visam levantar com segurança no perigo, confortar o coração duvidoso e abraçar quando vier o medo. Amada igreja, queridos irmãos e irmãs, recentemente saiu uma pesquisa do Instituto Ipsos, um instituto internacional, que revelou que 9 em cada 10 brasileiros acreditam em Deus. Isso é muito, né? 9 em cada 10 brasileiros acreditam em Deus. No Brasil, o Brasil juntamente com a África do Sul, mas aí a gente tem que pensar também em proporções territoriais, né? O Brasil e a África do Sul constituem 89% dos seus habitantes dizendo que acreditam e refugiam seu coração em alguma crença em um ser superior. Não exatamente agora em Deus, tá? 89% da nossa população diz que crê num ser superior. Os japoneses, por exemplo, eles possuem a menor taxa. Eles têm apenas 19% da população afirmando que crê em algo superior. Em nosso país, cerca de 70%, então desses 89% que creem em algo superior, 70% desses dizem ser cristãos. Mas dizem ser cristãos com ressalvas. Muitos estão ao mesmo tempo dentro do cristianismo, mas com o pé no espiritismo, ou em algumas religiões de matriz africana. Olha, não se surpreenda. Dentro da nossa igreja tem pessoas que muitas vezes acreditam também no espiritismo. Não é somente em outras igrejas. Misturam crenças de espíritos com crença em Deus. E vale aqui um abre aspas. Nós acreditamos que quando morremos, morremos por inteiro, tá? Morre-se corpo, morre-se espírito, ressurreição é nova vida. É nisso que cremos. Mas eu sei que tem muitas pessoas, devido ao berço em que nós nascemos, fortemente influenciado por essa visão do espiritismo, muitas pessoas acreditam em alma, acreditam em espíritos, mas não é a crença. Muitos cristãos, aponta a pesquisa, que apenas metade desses cristãos frequentam o templo da sua denominação, ao menos uma vez ao mês. Metade
frequenta pelo menos uma vez ao mês. Esse retrato da pesquisa leva-nos a perguntar qual é a crença que está no coração das pessoas hoje em dia. Uma mescla de crendices, de superstições, uma fé vaga, abstrata, em algum ser superior que a gente não conhece na Bíblia. Neste fim de semana, meus amados, nós celebramos o domingo da Santíssima Trindade. Quando nós ouvimos Cristo enviando os seus discípulos a proclamarem o reino e abraçarem a fé em Deus, nós entendemos que não basta ser cristão para ser de Cristo. Você dizer ser cristão é uma coisa, você pertencer a Cristo é outra. Somos crianças no discipulado. Não importa quanto tempo vocês sentem no banco e ouçam a palavra de Deus. Vocês podem colocar nos dedos, estou tantos anos na igreja, ouço a palavra de Deus, não importa quanto tempo vocês estão na igreja. Sempre seremos crianças no discipulado. E muito mais do que isso, nós temos que retirar de nós a ideia de que nós somos discípulos prontos, de que sabemos de tudo, de que o nosso muito tempo de vida cristã já nos lapidou o suficiente para que Deus nos receba nos céus. Quando as maiores ameaças sitiam a fé, nós percebemos que não fomos feitos também para andar solitários e desprotegidos. Tanto mais quanto o perigo e o mal aparecem desavisados na nossa vida. Então Deus nos chama e nos envia para servi-lo. Mas também Ele conhece os nossos tropeços, as nossas confusões em nossas crenças. Pode até ocorrer que algumas vezes questionemos e nos indignemos com o rumo da nossa comunidade, com o rumo da nossa igreja. Pode ser que a gente esmoreça no testemunho e a fé nossa enfraqueça. Pode ocorrer que colhamos alguns espinhos espirituais, frustrações na espiritualidade. Mas Deus não se ausenta da nossa vida e seus sonhos são maiores do que os nossos. Nós somos a missão de Deus. Ele atua para dobrar o nosso coração à sua vontade. Então não resista, gente, ao chamado de Deus. A nossa comunidade sempre será o corpo místico do Senhor, sustentada pelo Espírito Santo, protegida, amada, chamada a servir e a testemunhar o Cristo na nossa própria pele. E ainda que as portas abertas do céu não pareça o suficiente para nos assegurar uma segurança temporária neste mundo, Cristo ele complementa aqui na Bíblia, na leitura de hoje, que estará junto de nós até o fim dos séculos. Olha o que ele fala para nós. Vão! E se vocês têm medo, não se preocupe, eu estou com vocês até o fim dos séculos. Você crê nisso? Não é somente o céu a oferta de Deus. Não. Com o céu vem a promessa de proteção também. Cristo ele fala isso. Eu estou com vocês. Não importa. A promessa de proteção na fragilidade, nos medos, nessa estadia terrena nossa. Quando nós nos mantemos fiéis ao chamado de Deus, nós nos tornamos assim, nesse chamado, de fato, testemunhas vivas do reino de Deus. Então, meus amados, oremos para que os nossos lábios sejam puros para ousar falar de Deus no mundo, porque precisa mesmo. Oremos para que a nossa fé, ela fique queimando dentro de nós, como foi na saudação lá dos anjos. Isaías sentiu isso.
A Bíblia ela nos relata que somente tem capacidade de se aproximar de Deus os serafins, outros anjos não conseguem. Porque o poder de Deus é tão grande e precisava anjos o suficiente para conseguir se aproximar, porque o amor e a incandescência de Deus poderia queimar qualquer um. E é isso que a fé deve fazer conosco. Ela tem que queimar dentro de nós, com a força do Espírito. Oremos para que a nossa vida seja sempre um testemunho presente de Cristo em nós e que fala através de nós. Amém? Em resposta à palavra lida e pregada, professemos a fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queiram tomar os seus lugares. Nós agradecemos as ofertas do culto passado, que foram destinadas para o Fundo de Missão no país, Pastor Homero. As ofertas de hoje, elas são destinadas para a própria comunidade e para as suas atividades. Que Deus possa abençoar dádivas, doadores e também destinos das nossas dádivas. Enquanto serão recolhidas as ofertas da comunidade, nós vamos cantar o hino Obrigado, Pai Celeste, 477, do livro de canto da igreja. Celeste, pelas bênçãos que nos deste, pelo pão de cada dia, por saúde e alegria, por tristeza e por prazer, por trabalho e por lazer. O meu lar, meu obrigado, que em amor tens abençoado. Graças dou por cada amigo, pelo irmão que deu-me abrigo, pelo povo de Jesus, pela salvação na cruz. Graças que no mau momento és amparo e és sustento, minha culpa perdoaste, do abismo me salvaste. Quero, pois, a te servir e somente a te seguir. Abençoa, ó Pai, os frutos do nosso amor, os frutos da nossa dedicação, tanto os alimentos aqui colocados quanto a nossa oferta, para que sejam destinadas para o trabalho da Tua Igreja, para a solidariedade junto aos que precisam. Em Cristo Senhor. Amém. Nós queremos agora proceder com o momento da liturgia da Santa Ceia.
Vocês têm aí a liturgia e tem a parte responsória da comunidade, tá? E aí tem alguns trechos que seriam hinos, mas também, então nós vamos falar também aqueles trechos, tá? E aí a comunidade, ela participa da instituição da Santa Ceia. O liturgo é a parte que eu faço e a comunidade, ela vai respondendo onde estão ali todos. O Senhor esteja convosco. E contigo também. Elevemos o nosso coração a Deus. Ao Senhor elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Sim, é digno, justo e nosso dever, e em todos os tempos e lugares, damos graças a Ti, ó Deus, porque és fiel. Jamais deixaste de cumprir tuas promessas, em tua insondável misericórdia, deste-nos a salvação através de Jesus Cristo. Por tudo isso nós agradecemos, louvamos e bendizemos o teu santo nome, cantando. Santo, 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 meu coração te adora. Meu coração só sabe dizer, Santo és Senhor. Convido a nos colocarmos de pé para a instituição da ceia. Na noite em que foi traído, Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, rendeu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos vós. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. A seguir, depois da ceia, tomou também o cálice, rendeu graças e deu aos discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos vós. Isto é o meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor por nós, até que Ele retorne com seu poder. Jesus, tua morte anunciamos nós, louvamos tua ressurreição, até que venhas com teu poder. O cálice da bênção, pelo qual damos graças, é a comunhão do sangue de Cristo, todos. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Nós, embora muitos, somos um só corpo. Deus fiel derrama sobre nós o Espírito Santo. O Espírito da vida cria comunhão e nos torna um só corpo. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Cristo, ao partilhar do pão da vida e do cálice da salvação, se tornou o Cordeiro imolado, sendo fiel até a morte, ressuscitando e subindo aos céus, sob a promessa de que virá para julgar vivos e mortos. Ele veio nos salvar, ele é o Cordeiro de Deus. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade.
Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tua paz concede. Amém. Guia-nos, Senhor, para a alegria da tua mesa, para que recebamos o benefício do que Cristo fez por nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Seja a ti, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Tenham a bondade de tomarem os lugares. Nós queremos agora proceder com a distribuição da ceia. O convite da ceia, quem nos faz é o próprio Deus. Cristo, Ele nos diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, ali entrarei, cearei com ele e ele comigo. A Santa Ceia, ela não pertence à igreja, ela não pertence a nós, ela não pertence aos luteranos. A Santa Ceia pertence a Cristo. E Ele alimenta toda a sua comunidade, todo aquele que quer se alimentar do seu amor e da sua presença. Vinde, pois tudo já está preparado. Nós vamos fazer então aqui em volta do altar o semicírculo, e aí vocês receberão através do presbítero e comigo a distribuição da ceia. O hino fica ao cargo de vocês aí, como vocês querem conduzir, tá bom? Partido por ti, traz salvação e dá paz. Toma e come, e quando fizeres, fazei amor por mim. Isto é o meu sangue vertido por ti, traz o perdão e liberdade. Toma e bebe, e quando fizeres, fazei amor por mim. Isto é meu corpo partido por ti, traz salvação e dá paz. Toma e come, e quando fizeres, fazem amor por mim. Isto é meu sangue. Assim diz o nosso Senhor Jesus Cristo: não há amor maior do que aquele que entrega a vida pelo seu irmão. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor coloque a sua mão sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que sobre vós o Senhor levante a face e vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus, o Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ide na paz. Amém.
Este é meu sangue partido por ti, traz salvação e dá paz. Toma e come, e quando fizeres, fazei amor por mim. Este é o meu sangue vertido por ti, traz o perdão e liberdade. Toma e bebe, e quando fizeres, fazem o amor por mim. Este é o meu corpo partido por ti, traz salvação e dá paz. Toma e come, e quando fizeres, fazem amor por mim. Este é o meu sangue vertido por ti, traz o perdão e liberdade. Toma e bebe, e quando fizeres, fazem amor por mim. Assim diz o nosso Senhor Jesus Cristo: eu sou o bom pastor. O bom pastor entrega a vida pelas suas ovelhas. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor coloque a sua mão sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que sobre vós o Senhor levante a face e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus, o Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ide na paz de Deus. Amém. Corpo de Cristo. 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 Corpo de Cristo.
Assim diz o nosso Senhor Jesus Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor coloque a sua mão sobre vós e tenha misericórdia de vós, que sobre vós levante a face e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus, o Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ide na paz de Deus. Amém. Oremos. Assim como nós estamos, podem ficar sentados, tá? Bondoso Deus, nosso Pai, somos gratos por esta mesa santa, pela comunhão, por podermos partilhar da Tua presença. Dá que este alimento da ceia nos fortaleça na fé, na unidade e na caminhada contigo, por Cristo. Amém. Nós queremos agora nos preparar para o nosso momento de oração e intercessão da igreja. Cantemos aí o hino 341, Amanhecer. Cada dia nasce um novo sol, assim renasce a cada manhã a misericórdia de Deus. Recebo hoje a dádiva da vida, novamente de tuas mãos, Senhor, e grato dispõe-me a servir. Vamos cantar, é bom viver e despertar para conviver, dar mais calor, fazer brilhar o sol do amor no amanhecer. Nós somos o sal da terra, nós somos fermento na massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça. Vamos cantar, viver e despertar para conviver, dar mais calor, fazer brilhar o sol do amor no amanhecer. Nós somos o sal da terra, nós somos fermento na massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça. Vamos cantar. Nós queremos agora encaminhar para o nosso momento de oração e intercessão e também Pai Nosso. Eu não sei se é hábito, a igreja costuma recolher as orações aqui. Vocês têm algum motivo de oração ou vocês anotam em algum lugar? Ah, tá. Me ajuda aqui. É Lilian. Cíntia? Cíntia Zé? Tá. Então aqui nós vamos lembrar, pelo Orlando,
por questão de saúde, está internado. E Cíntia, é? Correto? Certo. Ela está agradecendo, tá bom? Então vamos fazer o nosso momento de oração, nos coloquemos de pé. Derli. Derli. Ok, tá bom. Amado Pai, a Tua palavra renova-nos a fé e o compromisso de viver o batismo, sendo luz e sal para este mundo. A Ti somos gratos por reunir a Tua comunidade em culto e confiar a ela o testemunho do Evangelho. Por isso, prepara-nos, Senhor, para sermos discípulos do Teu reino. Faça de nós testemunhas vivas do Teu amor, em nossa convivência na família, no trabalho, na Tua comunidade. Abençoa, Senhor, todas as lideranças na igreja ou que estejam em funções sociais neste mundo, para que atuem na promoção da vida abundante e na prática da justiça. Concede-nos mãos protetoras que preserva a Tua criação e atua para a restauração do que está destruído. Guarda-nos de todo o mal e dá que sejamos também solidários junto aos que precisam do pão e vivem no abandono. Olha, Senhor, os enfermos, os enlutados e todos os Teus filhos que passam por necessidades, dores e privações. Lembramos, ó Pai, aqui a vida e saúde de Derli, de Orlando, dos quais colocamos em Tuas mãos, também como outros guardados no coração e na mente, na graça e certeza, ó Deus, que Tu cuidas de cada um de nós e coloca sobre eles a Tua mão de restauro, a Tua mão que dá ânimo e novo suspiro de viver. Também colocamos em Tuas mãos as conquistas que temos contigo, e aqui colocamos o agradecimento de Cíntia e tantos outros, ó Pai, que têm motivos de louvar o Teu santo nome pelas bênçãos colhidas. Aos que buscam a Ti na saúde, cuida deles com a Tua esperança e restauração. Aos que buscam a Ti em agradecimento, que eles tenham um coração de pleno louvor ao Teu amor. Busca também, ó Pai, todas as pessoas que ainda não Te conhecem e não ouviram falar do Teu amor. Coloca o Teu zelo junto às nossas famílias, preservando o entendimento entre casais e filhos. Anima a Tua igreja a reunir em torno do Teu nome. Anima aqueles que estão afastados da Tua igreja a reencontrar novamente o caminho da unidade. A Ti, Senhor, entregamos as nossas orações. Receba-as como Te aprouver, em Cristo, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tenham a bondade de tomar os lugares. Nós temos agora
os avisos da igreja, eu passo a palavra então para os presbíteros. Primeiramente, em relação ao culto passado, nós tivemos 63 participantes e a oferta foi para o Fundo de Missão do país, no valor arrecadado de R$ 298. E a programação desta semana ela segue de forma normal, né? Temos na terça-feira a reunião da OASE às 14h30. Na quarta-feira nós estamos com o estudo bíblico, com os personagens bíblicos. Ali temos alguns fixados lá no fundo da parede. E gostaríamos de convidar que mais pessoas possam participar. E nesse primeiro estudo bíblico do mês, nós temos então os comes e bebes, né? Então, você que vier, traga alguma coisa também, depois nós vamos fazer a confraternização logo em seguida, né? Isso quarta-feira. E na quinta-feira temos o ensaio do coral às 20 horas, isso, 20 horas. E às 19 horas nós temos a live de oração, que será transmitida pelo pastor Fabrício. Sábado com ensino confirmatório, às 9h30 e 16 horas a juventude. É isso. São os avisos para esta semana. E, mais uma vez, em nome do presbitério, gostaria de agradecer pastor Luciano também por essa oportunidade de estar aqui conosco. Digo que é uma alegria tê-los aqui e que isso possa repetir mais vezes, a nossa alegria também, né? Estenda o nosso abraço para a comunidade de Campinas e eu gostaria de convidar a Lília que a gente possa também trazer um pequeno mimo para ti, uma pequena lembrancinha, pastor, só em nome da comunidade. Obrigado, muito obrigado. Adoçar um pouquinho, tá? Que Deus abençoe, tá? Obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Tá certo. Eu também agradeço por essa oportunidade, eu ainda não conhecia aqui a comunidade, né? Com a pandemia a gente acabou nos reunindo, acabamos nos reunindo mais no Lar Luterano, não tivemos troca de público. Agradeço, ano passado era para me ter vindo para cá, né? E houve uma mudança de agenda, acabei não conseguindo vir. Mas agradeço a oportunidade de poder vir aqui com vocês, que Deus possa continuar soprando o seu vento de Pentecostes aqui nesta comunidade, fortalecendo a unidade de vocês e, acima de tudo, também trazendo aqueles que, às vezes, perderam o caminho, né, da unidade aqui com a comunidade. Muito obrigado, tá bom? Obrigado pelo mimo. Como a comunidade sabe, nós vamos ter o nosso almoço Porco no Rolete no dia 25 de junho. E já se esgotaram os convites. Mas, assim, se alguém da comunidade ainda tiver interesse, né, em ter, né, e participar com a gente, nós vamos fazer mais alguns. Mas, assim, teria que ser até amanhã, porque amanhã nós temos a nossa reunião para fechar, né, a quantidade, porque nós vamos fazer um terceirizado que vai vir fazer para a gente, né, esse porco no rolete. Então, nós temos também que ter com antecedência para poder reservar esse porco, né? Então, quem tiver interesse pode falar comigo, com o pastor, ou com o Edson, né, alguém da comunidade, para a gente ter noção de quantos a gente vai ter que fazer a mais, tá bom? Obrigada. Tem mais algum aviso aí? Mais algum lembrete? Então vamos nos despedir. Que a bênção de Deus, Pai Todo-Poderoso, guarde o nosso caminhar, guarde a nossa semana, guarde as nossas atividades da igreja. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso,
ilumine o nosso caminho, nos proteja em nossas direções e nos dê ânimo para sermos testemunhas vivas da sua palavra. Que assim nos abençoe o Deus, o Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que possamos ter uma abençoada semana, um abençoado domingo. Até o próximo encontro aqui na comunidade, do qual Deus nos convida e se encontra novamente conosco para nos dar a sua palavra. Um bom dia a toda a comunidade e obrigado por me receber aqui e a gente ter esse bonito encontro em torno da palavra de Deus. Fique com Deus, nós temos ainda o canto final, tá? Não sei se vocês ficam em pé ou vocês querem sentar, fiquem bem à vontade, podem sentar, tá? O hino de número 298, Deus te abençoe. Deus te abençoe, guarde o teu andar, mostra cada passo como caminhar. Quando ver a noite não puderes ver, seja Deus a luz para te guiar. Deus te abençoe, guarde o teu